E aí pessoal, tudo bom? Eric Souza passando aqui. Hoje o caso que a gente vai analisar é um MacBook A1990 que já está aqui sem a tampa, né, a parte de baixo. E esse A1990, qual o problema dele? Ele não chaveia para 20 volts, ele está apenas com 5 volts, tá? E vocês vão poder acompanhar toda a análise. Se der tudo certo, vão aprender também como fazer o reparo, né? E aqui, qual é o histórico desse equipamento? Esse equipamento ele já foi manipulado em outra assistência e já foi detectado aqui alteração no circuito de NAND. Já foi trocado aqui o regulador, vocês vão verificar lá na nossa câmera, que a gente vai já lá para a mesa, para a bancada, para entender tudo que aconteceu aqui. O computador, a princípio, ele chaveava para 20 volts, porém não ligava. Depois da manutenção, ele não está mais indo para 20 volts. Então, o que eu imagino aqui? Que possivelmente a gente tenha realmente uma falha no circuito de NAND, né, no circuito de SSD, e muito técnico tem dúvida de como é feito esse procedimento, tá pessoal? Então já vou deixar bem claro para vocês. Se você é um técnico, já é experiente, já trabalhou com a gente, aí já fez o nosso curso nível 2, você já aprendeu a fazer manutenção de NANDs, mas você também sabe que lá na P13 ela só dá configurações específicas. Então tem NANDs que já são programadas para ter 6. Você vai ter que reprogramar 6 e colocar se for um de 1 tera, por exemplo. E a gente aqui com os nossos estudos, né, toda a nossa equipe trabalhando junto, meu amigo João Paulo, meu amigo Júnior, a gente veio fazendo várias tentativas e fomos chegando a alguns resultados que não existem na P13 e que a gente só consegue através de testes, tentativa, erro e estudos, tá? O caso desse aqui especificamente, eu já verifiquei qual é o número de série dele, já verifiquei quantas NANDs ele suporta para a gravação da P13. E o proprietário desse equipamento, que é um lojista, ele também tem placas de iPhone. E eu falei que nas placas do iPhone 8 da última geração, SE segunda geração, iPhone 11, né, a linha 11, a gente poderia encontrar as NANDs para ele. Então, depois que a gente conseguir colocar ele para chavear para 20 volts, se a gente detectar realmente que precisa da manutenção da NAND, que tem que ser substituída, né? A gente vai fazer a extração do iPhone, fazer a programação na P13, fazer a solda, né? A colocação na máquina, depois a gente vai fazer o software e vocês vão ver que sim, é possível tirar a NAND do iPhone, colocar ela programada bonitinha no Mac. Possivelmente, se realmente for o caso da substituição aqui, a gente vai utilizar a configuração original da P13, mas vocês têm que saber que existe possibilidade de fazer além do que ela mostra, tá? A P13 num A2141, ela vai te dizer que para 1 tera são 6 NANDs, a gente consegue colocar apenas 2 NANDs de 512 e a máquina funciona. A P13 não oferece essa opção, mas a gente consegue, tá? Então, não vamos mais postergar o vídeo, vamos começar aqui a manutenção. Vou para a mesa agora ali, para o nosso microscópio, lá para a tela, vou começar a gravar a tela e vocês vão verificar todo o processo aqui. Antes de ir para lá, vou mostrar para vocês que as 4 portas estão com 5 volts e a gente está fazendo um estudo muito top ali com a nossa PowerZ da sequência de inicialização dos Macs. Vou até mostrar para vocês qual é o comportamento de um Mac que não chaveia e se a gente conseguir reverter isso aqui e mostrar qual é o resultado que a gente vai ter depois que ele voltar a chavear, beleza? Então vamos lá. Já estamos com o Mac aqui e agora é a hora do teste com o nosso USB-C, com o nosso amperímetro. Muita gente pergunta qual é o dispositivo que eu uso para fazer os testes aí nos Macs, tá? E é isso aqui, ó, um carregador original e um amperímetro, um voltímetro, tá? Você pode utilizar ele do modelo mais simples, que é esse aqui, que custa R$20, ou você pode utilizar o PowerZ, tá? Então vou mostrar para vocês aqui na outra câmera o baratinho e a PowerZ. Eu gosto muito da PowerZ porque a gente pode fazer vários outros estudos além de simplesmente verificar o consumo, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar a nossa outra câmera aqui para a gente poder fazer o videozinho do consumo. Então vamos começar. Porta número 1, vou plugar aqui. E o que a gente tem aqui, ó, 5 volts, 5 volts, ó, ele não passa de 100 mA, ok, vamos para a porta de baixo, ó, conectar aqui, 5 volts, mesma coisa, 20 mA,
beleza? Vamos virar o Mac. Porta de cima. Cinco volts, 20 miliamperes, não sobe, e vamos para o próximo. 5 volts, 20 miliamperes. Então, pessoal, como vocês viram aí, a máquina não está chaveando para 20 volts. Como eu falei para vocês, a gente pode suspeitar de algumas coisas. A máquina já foi trabalhada na parte de NAND, né? A gente já viu aqui, eu vou mostrar para vocês que o circuito de NAND já foi trabalhado. Então, deixa eu ajustar aqui a imagem para vocês poderem ver aqui direitinho, ó. Esse é o nosso circuito de controle, um dos, né? Porque a gente tem outros. Então, um dos circuitos, ó. O que acontece aqui? A gente tem aqui nesse cantinho onde eu tô com a pinçazinha, e é uma pinça de plástico, viu, pessoal? Onde eu tenho isso aqui, ó. Aqui ele vai gerar 0V9 e 1.8 volts, tá? Gerando 0V9 e 1.8, a gente vai ter um reset para esse outro regulador. E esse outro regulador aqui, ele vai gerar 2.7 ou 2.5 volts para o nosso Mac. Depende de que Mac a gente está trabalhando, tá? Nesse capacitor aqui a gente tem PP-Bus. PP-Bus entra nesse controlador. Quando o controlador recebe o reset, ele vai fazer com que a tensão de 2.7 ou 2.5 volts nasça, tá bom? Então, como é que é o funcionamento dele? Aterramento, a alimentação, a ativação, que vem daqui para cá, e depois de ativado, aí ele vai liberar a nossa tensão de saída, que é a tensão que vai alimentar nossas NANDs, tá? Que estão aqui embaixo. Beleza. Como a gente já tem um histórico aí desse circuito já ter sido trabalhado, a gente tem que verificar se existe alguma baixa resistência, algum curto que justifique ele não estar chaveando, tá bom? Então, eu nem tirei a placa ainda da carcaça, vou desconectar a bateria aqui agora. Como é que a gente desconecta a bateria? A gente tem um flexzinho da bateria. Se a bateria é original, basta você desconectar isso aqui, que é a mesma coisa de você ter tirado a bateria do lugar, beleza? Se a bateria for similar, mesmo você tirando só o flex, você corre o risco de algum curto, alguma coisa acontecer aí no seu Mac. Então, eu sugiro que quando você for trabalhar, remova a placa 100% da carcaça, beleza? Então vamos lá, bateria desconectada, vou tirar o parafuso aqui também, só para que dê tudo certo aqui. Vou até ligar uma câmera aqui do lado para vocês acompanharem a desmontagem do Mac também, beleza? Então vamos lá, um teste básico aqui, um teste feijão com arroz. Vamos verificar as alimentações do nosso controlador. Na verdade, a gente nem vai para alimentação. Vamos fazer logo um teste para ver se a gente tem curto aqui em volta do regulador, beleza? Vou ligar a câmera aqui do lado para vocês acompanharem a medição. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele numa posição que vocês consigam visualizar, beleza? Acho que aqui vai ficar bacana. Eu até tenho um aplicativo que a gente mostra o multímetro lá na tela do computador, mas aqui vai ser mais prático, tá? Então vamos colocar nosso multímetro aqui na escala de continuidade, escala de bip, né? Como vocês podem ver, se tiver ponta com ponta, vai bipar. Então isso é para quem não tem muito conhecimento técnico, mas está assistindo o vídeo, beleza? Então vamos lá. Vou conectar aqui a um terra. Se for tocar em outro terra, ó, vai bipar. Como vocês estão vendo aí na câmera, vou puxar aqui para o canto. Vou até diminuir aqui a minha imagem para ficar melhor. Vou puxar minha cabeça mais para cá. E aí vocês conseguem enxergar melhor. Pronto. Bobina de 0V9, 1.8 está aqui embaixo. Vamos verificar como é que elas estão. Essa daqui está bipando. Essa daqui, se eu não me engano, é 1V8. 0V9 não tem nada. Essa daqui é 1.8. Essa daqui 2.5 tá bipando. Ó, vocês não estão conseguindo ver porque minha cabeça está ali no meio, mas vou voltar, ó. 2.5 bipando. Então a gente tem curto aqui em dois blocos diferentes, é 1.8 e 2.5. E para vocês não acharem que eu estou falando alguma coisa da minha cabeça, vamos abrir o esquema elétrico aqui, ó. Vou botar a captura de tela, vou fechar minhas imagens
Vamos minimizar aqui. Vamos abrir o FlexBV e a gente vai pegar o modelo dessa placa, que é a... lembra de cabeça o modelo dessa placa, Leandro? Não. Então vamos procurar aqui o modelo da placa. Achei. 820. Sim, para quem não conhece aí o modelo da placa, vou mostrar para vocês aí no microscópio, né? Como identificar. Deixa eu achar aqui, pronto, tá aqui. Vamos voltar lá para o OBS. Vamos ligar a câmera de novo. Vou bloquear a captura. Microscópio. Só no microscópio já tá bom. Ó, aqui onde está meu dedo, ó, a gente encontra aqui, ó, 820 01041, tá? Então, para você, quem não estiver enxergando, tá lá, ó, 820 01041. Beleza, identificamos o modelo. Vamos voltar lá para nossa captura de tela. Captura de tela, ok? Então, 0141. Vamos ver se tem ela fácil aqui. Vamos buscar ela aqui porque eu não abri ela por esses dias. Então, esquemas, MacBook Pro Air, tá aqui, ó, 01041. Vamos abrir ela, BRD, pronto. Aqui é o nosso esquema elétrico, a gente vai precisar dele, né? E aqui tá a nossa placa, beleza. Qual foi o local que eu mostrei para vocês? Aqui a gente mediu BIPOR 1.8, como eu falei para vocês, beleza. E vocês podem ver, ó, que ela vai para as NANDs, tá? E o outro canto que a gente mediu BIPOR 2.5 volts, que também vai para as NANDs. E aí eu já mato a primeira charada aqui com vocês. Qual a probabilidade da gente ter curto, né, em duas malhas diferentes, né, e não ter algum componente interligado a elas, né? Então, possivelmente a gente tenha um curto num setor que esteja interligado às duas linhas, tá? Que aí supostamente seria NAND mesmo. Uma NAND em curto, ela poderia estar dando um reflexo aqui na 1.8 e dando também na 2.5. Eu já suspeito realmente que a nossa NAND foi para o saco, beleza? Mas é o que eu queria mostrar para vocês, ó. Temos um curto na 1V8, temos um curto na 2V5. Como é que funciona o nosso regulador? Falei para vocês aqui que a gente ia precisar do esquema elétrico. No esquema elétrico a gente vê que a gente tem aqui, ó, uma PPBus G3H SSD. PPBus G3H é a nossa tensão de PPBus. Essa máquina é um Pro, então são 12 volts que vem por aqui, ó, 12.6. Ele entra no nosso U9080. Nosso U9080 recebe um enable aqui de SSD 0VR P25 enable, e aí ele vai gerar a nossa tensão de saída lá na frente, que é a nossa PP 2V5 NAND SSD 0, beleza? Aqui está comprometido, beleza. A 1V8 que é lá para trás também está comprometida, tá. Agora a gente tem que ver se essa PPBus aqui G3H também tem alguma falha, porque realmente se a PPBus estiver prejudicada, a máquina pode não chavear. Então a gente vai medir onde aqui? No esquema ele fala para a gente que a PPBus vai estar nos pinos VI1, VI2, né? Então a gente poderia simplesmente dar um clique aqui, ó, com o botão direito, e ele já ia acender para a gente onde a gente pode medir. A gente pode medir aqui nesse capacitor ou nesse outro. Vamos verificar se está dando continuidade com terra. Vamos voltar para a nossa imagem, fechar nossa captura de tela. Beleza. Vamos voltar para o local dos testes. Vamos lá. A gente sabe que tem dois capacitores, né, que vão estar ali próximos ao regulador. Então, quais são os capacitores? São os dois da ponta, esse e esse, tá? Então, um lado é GND, o outro não é para ser PPBus. Então, já encontramos um BO. Nossa PPBus está em curto, tá? Curto na PPBus. Pronto, esse curto na PPBus pode ser o suficiente realmente para a máquina não estar chaveando, porque essa PPBus ela é uma das nossas tensões hot, né? É sempre presente, a nossa always. Então o que eu vou fazer agora? Vou desmontar a máquina todinha, vou tirar a placa. Como foi trabalhado aqui nesse regulador, o que eu vou fazer? Vou remover o regulador e a gente vai verificar se esse curto sai ou não, tá? Vou injetar uma tensãozinha também, a gente vai utilizar a câmera térmica
O problema é que a minha câmera térmica aqui, quando eu utilizo para gravação no OBS, às vezes não funciona da forma que deveria, então pode ser até que a gente tenha um BOzinho aí. Eu vou tentar usar o Breu para ver se é mais fácil, senão a gente vai para a câmera térmica, beleza? E é isso aí, vamos seguir, vamos para a desmontagem do Mac. Pessoal, agora a placa já está aqui na minha mão, está em cima da mesa, né? Como vocês podem ver, já estou movimentando ela aqui. Vou até colocar a câmera de volta, pegando o take aqui na lateral, que fica bacana para vocês poderem enxergar. Só um minutinho. Câmera agora já posicionada, vocês já conseguem enxergar aqui essa parte aqui da placa, né? Que vocês não estavam vendo. Então vamos lá, vamos aqui para o microscópio e eu vou diminuir mais uma vez aqui minha imagem. Colocar aqui e a gente vai centralizar o controlador aqui. Como vocês viram, esse controlador é o que a gente suspeita que esteja com falha. Eu não vou colocar na câmera térmica a princípio, tá? Vou utilizar aqui Breu, tá? Breu, para quem não conhece, é como se fosse uma seiva de uma árvore que o pessoal da eletrônica da antiga aí usa, né? O pessoal vende ele por aí como Rocin, então vocês podem procurar. Qual a vantagem disso aqui? A gente consegue utilizar o ferro de solda, né? E aí a gente cria uma fumaça, ó. Vou pegar o ferro de solda quente aqui, ó. E a gente consegue, ó, esfumaçar a placa. E aí o que acontece? Como ele funciona, como ele trabalha através do calor, né? Você encosta o ferro, ele evapora. Então se tiver algum componente com algum tipo de fuga ou curto, ele vai aquecer. E esse aquecimento dele a gente vai conseguir visualizar através dessa fumaça sendo derretida, tá? Então, ó, estou esfumaçando aqui a placa aqui, ó, esfumacei. E a gente já sabe mais ou menos qual setor que a gente vai ter que trabalhar aí, né? Como vocês tinham visto na nossa análise lá no esquema, um V8, 2 V5, beleza. Elas estão com falha realmente, mas a gente viu que a nossa linha de PP Bus estava prejudicada. Então, através desse capacitor e desse outro capacitor. A linha aqui, ela entra 12 volts. Eu não vou colocar 12 volts, eu vou colocar 4 volts, tá? E aí eu vou injetar 4 volts aqui nesse capacitor. Se tiver alguma coisa aqui que esteja com fuga ou em curto, aí tende a essa fumacinha derreter, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha pontinha do multímetro que está ligado na minha fonte. Vou mostrar aqui para vocês aqui a fonte, quantos volts ela está. Ó. Pronto. Aqui está a minha fonte, ó, 4 volts, ok? Pontinha vermelha e pontinha preta estão conectadas aqui a uma ponta de multímetro que eu tenho, essa daqui. E quando a gente tiver um curto, vocês vão escutar isso aqui, ó, que é a minha fonte entrando em proteção, beleza? Se tiver esse tipo de curto, esse nosso breu vai derreter. Então vamos lá. Vou tocar aqui no capacitor 3, 2. Olha aí, pronto. Não preciso nem insistir mais. Encontramos um curto aqui no nosso regulador de 2V5. Então aqui onde entra 12, né? A gente está vendo que tem um curto. Possivelmente esse regulador está morto. E aí ele está matando a nossa PP Bus. Isso aqui já é o suficiente para ele não ir para 20 volts, tá? Então vamos remover esse regulador, vamos limpar em volta aqui dele para nenhum pad ficar tocando lá embaixo. E aí, tudo dando certo, o curto da PP Bus sai e o equipamento volta a chavear os 20 volts, beleza? Então vamos para a nossa estação TR1300. Utilizo ela aqui com A em 380, A em 33 e a minha vazão, minha temperatura 380, vazão de A33, 380 de temperatura, tá? Vou mostrar para vocês aqui também. Ó. TR1300, que agora vai ser do Guilherme, então vamos lá. Qual a temperatura que eu utilizo aqui? TR1300 eu utilizo 380 graus, vazão de ar 33, e ela está setada para em 1 minuto ela começar a bipar. Então em 1 minuto, assim que ela começar a bipar, está na hora
de tirar o regulador. Mas como o regulador já foi trabalhado, o ponto de fusão dele mudou. Então talvez a gente consiga tirar em menos de 1 minuto, beleza? Vamos ao trabalho. Vocês, tá? Nunca pegue o componente que estava em curto e jogue fora. Por quê? Porque pode ser que o seu cliente não autorize o trabalho, né? Às vezes você, para ter certeza que o trabalho vai dar certo, você tem que fazer. Então, tá aqui, ó. O CI tá aqui, o CI ruim. Se o cliente disser que não quer, ele volta para a placa dele. Então, eu deixo separadinho aqui, um cantinho que eu não perca, né? Geralmente eu coloco dentro do breu aqui, ó. Eu venho aqui, deixo ele aqui dentro do breu e aí eu não perco, né? O serviço deu certo, tudo bonitinho, a gente concluiu, tá tudo certinho, show de bola. Pronto, vamos voltar agora para o multímetro. Vamos verificar se tem curto ainda na nossa PP-Bus. Se tiver, vamos seguir procurando a origem do curto, né? Então, vamos lá. Multímetro ligado. Escala de continuidade. Bom, toquei no capacitor. Não temos curto. Como a gente não tem curto, significa que a nossa PP-Bus estabilizou. Se a nossa PP-Bus estabilizou, significa que possivelmente a máquina já esteja chaveando para 20 volts novamente. E aí como é que a gente vai matar essa charada? Conectando aqui um plugzinho aqui, né, um DC-in. E aí já fica uma dica, tá pessoal? DC-in, tanto faz você utilizar o do R como o do Pro. Eles encaixam do mesmo jeito, tá? Deixa eu ver aqui se a câmera desse lado tá conseguindo pegar o DC-in. Se não tiver, eu vou ter que dar um zoom aqui. Vamos ver se ele vai chavear para 20 volts. Hora da verdade. E aí é quando eu digo para vocês que um curto no circuito de NAND realmente pode fazer com que ele não chaveie. Vamos ver se vai chavear. Opa. Conectar direitinho aqui. Pronto, conectei. 3, 2, 1. Pluguei. Chaveou para 20 volts. Beleza. Então, comprovado aqui a teoria, né, de que um curto no circuito de NANDs pode derrubar a nossa PP-Bus e a máquina não chavear. Primeiro passo, colocar para chavear, feito com sucesso. Próximo passo agora, a gente tem que definir se realmente existem curtos aqui na 1V8 e na 2V5. Podia ser que esse regulador tivesse prejudicando nossas alimentações, tá? Então vamos refazer aquele teste aqui. Vou diminuir aqui de novo. A gente volta com o nosso multímetro aqui e vamos verificar se ainda tem 1V8 e 2V5 em curto. Vamos lá. Continuidade. Vamos lá. Curto aqui, não tem mais. Curto aqui, ainda tem. Curto aqui, ainda tem. Então, realmente a gente tem curto em algum local que está fazendo essa 1V8 e essa 2V5 caírem, né? Pessoal, já vou falar por experiência. Para 2V5 e 1V8 estarem curto, a probabilidade da gente não ter uma NAND ruim é quase zero, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse adesivo aqui de cima da proteção da NAND, tá? E a gente vai injetar uma tensãozinha de 2 volts aqui nessa linha de 2V5 e a gente vê se a gente consegue encontrar alguma coisa aquecendo. Dessa vez o breu não vai ser o suficiente para a gente achar. A gente vai precisar realmente da câmera térmica, beleza? Então, deixa eu vir aqui para tirar isso aqui, ó. Isso é um adesivo colado, vocês tiram, depois vocês conseguem colar de volta se vocês quiserem. Pode colocar um adesivo novo se vocês quiserem, beleza? Então, fica a critério de vocês. Tirei aqui, ó. E essa NAND aqui é uma NAND preta. E aí já vem uma dica de NAND preta, tá? NAND preta não se grava. Essa NAND preta aqui, a única coisa que a gente poderia fazer nela era tirar e jogar no lixo. Ou se a gente tivesse uma placa igual a essa, a gente poderia tirar as NANDs da mesma posição, soldar aqui e show de bola. Porém, como ela é NAND preta, a gente não vai conseguir usar ela para muita coisa. Essas aqui eu já jogaria no... Jogaria não, vou jogar no lixo, né? Vou devolver para o cliente, para a gente não ter uso nenhum.
Vamos verificar aqui atrás. Tirando o adesivo aqui também. Então temos duas NANDs aqui. Temos duas NANDs aqui. Beleza. Do lado de cá não temos NAND. Nenhum dos dois lados, ó. Nem aqui e nem aqui. Consequentemente também não deveremos ter controladores, né? E aí quando a gente olha, realmente não temos. Numa placa que tem 1 TB, por exemplo, a gente teria aqui um outro controlador, tá? De 2V5. Aqui a gente teria um outro controlador. E a gente teria que ter um controlador de 1V8 e 0V9 em outro local também. Então, não temos NAND aqui, não temos NAND aqui, não temos controlador do lado de cá, não temos NAND aqui. Então, nessa máquina especificamente, a gente só tem 4 NANDs, tá, pessoal? Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Por experiência, mais uma vez, eu digo a vocês, as NANDs que vão apresentar falhas são as que estão do lado do controlador ruim. Então, como do outro lado não tem controlador, também não tem NAND, então não tem nada ruim para lá. A gente pode ter falhas nessas NANDs aqui ou nessas aqui, tá? Vamos tentar abrir a câmera térmica e tentar injetar tensão de 2,5 volts aqui e ver se alguma delas dá sinal de vida. Se dá sinal de vida, não tem o que fazer, é arrancar e seguir para o reparo, tá? Então vamos lá. Pronto. Agora eu vou injetar 2,5 volts aqui. Vocês não vão conseguir ver muita coisa, só vão conseguir ver uma sombrazinha aí, né? Mas é isso, eu vou injetar 2,5 volts e a gente possivelmente vai ver alguma coisa pulsando aí, tá? Então, ajustar minha fonte para 2,5. Beleza? Hora da verdade. 3, 2, 1. Já achamos. Eu já achei, né? Vocês talvez não tenham visto, mas vamos lá. Mais uma vez, olhem aqui, ó, onde meu dedo vai ficar em cima, tá? Olhem aqui. Vamos lá. 3, 2. Ó, 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 ó. NAND em curto. Pronto, pessoal, como vocês viram aí, acabamos de identificar as NANDs em curto, né? E aí, como eu falei para vocês, não adianta tirar só uma, vai ter que tirar tudo mesmo. Temperatura que eu vou remover aqui, mesma coisa lá na minha TR-1300, 380, Arno 33. Vou remover aqui a resinazinha em volta com um bisturi, né? E aí vamos remover ela, fazer a limpeza, essa é a parte mais chata, tá? Fazer a limpeza da placa, preparar a placa e na sequência a gente vai verificar quais são as NANDs que a gente vai precisar para a gente poder concluir o serviço, tá? Tudo indica que vocês vão ver pela primeira vez o reparo sendo feito aí do começo, meio e fim e tirando as NANDs do iPhone, programando, soldando e concluindo o serviço, tá? Então vamos lá, vamos para o microscópio para vocês verem aí como é que eu faço o trabalho, tá? Vou puxar aqui, ó. Vou diminuir a minha imagem aqui, então vamos lá. Para quem está habituado a trabalhar com iPhone, né, já conhece esse tipo de resina, uma resinazinha bem ruim de trabalhar. Eu coloco as costas do bisturi, ó, e eu arranho a resina. Pronto, arranhei a resina, para mim isso aqui já é o suficiente. Ó, arranhei ela, beleza? Lá em cima a mesma coisa. Tem gente que gosta de tirar ela todinha com ar quente, né? Mas eu particularmente faço só isso aqui e já resolve, tá? Mas como tem muita gente que está aprendendo também, vendo esse vídeo, nunca fez esse processo na vida, né? Eu vou fazer como seria uma pessoa bem cautelosa, bem cautelosa. Pronto, pessoal. Aqui a gente vai utilizar a unha de gato. Vou utilizar aqui 230 graus e Arno 33 e a gente vai remover essa resina de forma cuidadosa, tá bom? Para quem não tem muito hábito de estar trabalhando com esse tipo de dispositivo, tá? Então, deixa eu vir aqui na TR-1300, vou botar 280, beleza? E vamos começar. Ó, só vir com a unha de gato, ó, bem tranquilo, zero estresse, sem pressa.
O ruim é que esse serviço vai deixar sua bancada toda podre, mas é R$ 2.850, né? Então, R$ 2.850 mais o custo das nandes, então vale a pena. Lembrem-se que vocês vão ter que tirar todas as nandes, então essa daqui, aproveita que a placa vai estar quente, já remove a outra lá do outro lado também. Vocês pensam que é muito calor para quem está habituado com iPhone, né? Mas se você olhar, ó, os capacitores começaram a brotar estanho agora. Então, tá próximo de sair. Ó. Boa. Não se apressem. Se vocês usarem a temperatura certa, nada de ruim vai acontecer. Vamos virar a placa. Aproveitar que ela ainda está quente, tá? Pronto. As 4 nandes removidas, tá? Como vocês podem ver, estão aqui na minha mão. E agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai limpar a placa e a gente vai verificar se o curto na 1V8 e na 2V5 saíram, né? Então, por que eu vou limpar a placa? Porque às vezes, né, tem uma esferinha batendo na outra aqui e ela pode atrapalhar o nosso trabalho. Então já vou pegar aqui uma pasta de 183, vou pegar meu ferro de solda aqui já quente aqui, ó. Então vem aqui, ó. 183, 183, e aí eu venho trocar o ponto de fusão, ó. Porque o ponto de fusão original da nossa placa aqui é uma solda de 205 graus, né? Então ela demora um pouquinho mais para sair. Pronto, já troquei a fusão. Agora vai ficar mais fácil para a gente fazer a limpeza também. Aqui em cima a mesma coisa, trocando a fusão para ajudar também na limpeza. E a gente tem que tirar esse excesso de estanho, porque esse excesso de estanho é o que vai fazer com que a gente tenha um curto lá na frente, né? Se a gente for medir a nossa 1V5, nossa 1V8, 0V9, nossa 2V5. Então, ó, separar todas essas esferazinhas aqui. Não perdemos nenhum pad de nenhum lado, tá, pessoal? Isso aqui é muito bom porque a gente ganha tempo. Beleza? Vamos para a parte de trás. Vamos puxar aqui no microscópio para vocês não acharem que a gente está roubando, né? Então vamos lá. 1V8, não tem curto. 0V9, não tem curto. 2V5, não tem curto. PP-Bus, não tem curto. Sim, agora a gente já viu que o curto saiu. Então, beleza. Não temos curto, não temos curto. Hora de concluir a limpeza. Depois da limpeza concluída, a gente começa a ir para o passo da verificação das nandes que a gente vai utilizar aqui, né? E preparar as nandes para o serviço ser concluído. Então vamos lá. Pronto, pessoal, o que eu vou fazer agora? Agora a gente já estabilizou os 20 volts, porque a gente tinha uma falha na PP-Bus, então de 5 para 20 corrigido. Tínhamos um curto na 0V8 e na 2V5
corrigido, né? Agora a gente vai fazer a limpeza. Como é que eu vou fazer a limpeza aqui? Vou fazer a limpeza dessa resina para a gente deixar a placa bem alinhadazinha para receber as NANDs. Então o que eu vou utilizar? Vou utilizar a minha unha de gato, aqui como vocês podem ver, vou até limpar ela aqui. Vou utilizar essa minha unha de gato com a minha estação de ar a 260, 270 graus aqui, tá? Por quê? Porque eu vou remover o resto dessa resina. Vou botar aqui 275 graus. Então, é isso aqui que eu vou fazer. Ó, vou fazendo esses movimentozinhos aqui, ó, bem leves, ó, para não arrancar os pads. E nisso a gente vai limpar a placa para ela ficar pronta para receber a nova NAND, tá? E para ela também ficar alinhadazinha quando a gente vier colocar, né? Vamos lá. Vocês estão vendo ele entrando em fusão porque a gente trocou o ponto de fusão. Então esse estanho que está aqui agora é um estanho de 183. A gente está utilizando 270, 280, então ele vai entrar em fusão mesmo. Vou só reviver os pads aqui, né? Alguns estavam escurecidos. Pronto, pessoal. Como eu não vou seguir agora com mais nenhum reparo aqui, o que eu vou fazer? Vou deixar esse fluxo aqui porque eles protegem os pads de oxidarem, tá? A princípio, a parte da placa aqui a gente concluiu. Agora a gente vai precisar da parte das NANDs, beleza? Então vamos lá. Vamos para a parte de verificação de NANDs, né? Quantos gigas essa máquina é, quantos gigas a gente consegue colocar nela, e a gente vai ver, né, se realmente ela é uma que suporta mais de 1 tera ou não, né? Eu ainda não expliquei isso para vocês. Então vamos seguir. Se vocês não sabem, a gente também é IRP, assistência autorizada à Apple a fazer reparos fora da garantia. Então, se você tem um MacBook, se você tem um iPhone, se você tem algum dispositivo Apple que está fora da garantia, você consegue trazer para a gente na Doutor Repair e a gente consegue fazer para você o serviço
com peças originais utilizando ferramentas oficiais da Apple. Por exemplo, tá aqui, ó, essa é a separadora de tela oficial da Apple, e aqui atrás a gente tem para colar a bateria, tá aqui, você troca a bateria, você utiliza essa ferramenta. Mas enfim, estamos aqui dentro do nosso servidor, né, do nosso GSX, e a gente vai fazer uma consulta para ver quantos gigas é esse MacBook que a gente está trabalhando. O cliente passou o número de série para a gente vai colocar o número de série aqui agora e vamos fazer uma consulta para verificar a configuração original dele, tá? E aí eu vou explicar para vocês também a questão de ser um Mac com tera, se a gente consegue aumentar ou não, tá? Então, tá dizendo que o iCloud está ativo, beleza? Então a gente já sabe que tudo dando certo, quando a gente terminar a instalação do sistema, ele vai pedir a senha do iCloud do cliente para a gente ativar. Ele já tem casos aqui na Apple, tá? E ele é um Mac de 15 2018, 16 GB de RAM e 512 GB de SSD. Então, para que essa informação é útil para a gente? Essa informação é útil para a gente saber o que? Esse equipamento com 512, ele é standard, é um equipamento de entrada, então a gente consegue colocar ele para 128, 256 e 512. A gente não consegue colocar ele para 1 tera. Para a gente colocar ele para 1 tera, a gente teria que fazer a mudança da memória RAM do T2, tá? Então a gente teria que trabalhar no T2 também, e aí a gente poderia colocar 1 tera, 2 teras, 4 teras, 8 teras e por aí vai. No caso desse cliente específico aqui, ele é 512. Então, para a gente ressuscitar o equipamento, mesmo que a gente não tivesse 512, a gente poderia colocar 128 e resolveria, porque o cliente ia ter o Mac funcionando, tá? A gente pode colocar 256 ou a gente pode colocar 512. Eu vou tentar fazer a configuração com 512 para a gente manter o Mac original da forma que é a configuração dele padrão, tá certo? O nosso cliente lojista que trouxe a placa para reparo também trouxe algumas placas de iPhone com as nomenclaturas que eu especifiquei para ele. E se tudo correr bem, a gente vai conseguir, com essas placas que ele trouxe, juntar a quantidade de NAND suficiente para deixar o Mac do cliente dele com 512, tá bom? Então, seguimos. Vamos voltar para a mesa agora. Pessoal, próximo passo agora, a gente já identificou o curto na PPBus. Convertemos de 5 para 20 volts, estabilizou, beleza? Encontramos curto na 1V8 e na 2V5, identificamos a origem, removemos a origem da falha, estabilizamos a 1V8 e a 2.5, removemos as NANDs, limpamos a placa, verificamos quantos gigas de fábrica essa máquina é, e o próximo passo agora é vocês saberem um pouco sobre as gravadoras de memória, tá? Aqui a gente tem a P13. Essa é a P13, quem trabalha com iPhone conhece bastante ela, tá? Essa máquina permite que a gente consiga programar as memórias NANDs, ok? E essa aqui é a mais nova agora, é a P15, tá certo? Tanto a P13 como a P15 são gravadoras de NAND, tá? E aí vem a questão, qual é a melhor? A que está funcionando no momento até a data de hoje, hoje é dia 21, uma sexta-feira, 21 de junho de 2024, tá? Até essa data, a P15 ela grava as NANDs, porém quando a gente vai restaurar o Mac ele apresenta um erro, tá? 4042, como se tivesse alguma coisa de kernel errado. Na P13 a gente não está encontrando essas falhas, tá bom? Então pode ser que saia uma atualização hoje nessa data que eu estou falando que corrija isso, mas até agora, né? Se for para indicar uma gravadora, indico a P13. Vamos lá, expliquei para vocês que a memória RAM do T2 do Mac, a gente tem ela com 1 GB, que é a standard, e a gente tem ela com 2 GB, que é a custom. Se o Mac do seu cliente veio com 128, 256 ou 512, ele é standard, ele é de entrada. Então você pode aumentar de 256 para 512, 128 para 256, 128 para 512, mas nunca subir. Você só poderia fazer isso se você mudasse a RAM do T2. Do mesmo jeito é para baixo. Se você vem com um Mac desse aqui, com um T2, com a RAM, com 2 GB, ele é um custom. Então a gente já sabe que é um Mac que tem no mínimo 1 TB de SSD. Você não consegue colocar 256 se você não mudar a RAM do T2. Você teria que fazer um downgrade. Diminui a RAM do T2 e aí você coloca menos capacidade, tá bom? Então, como falei para vocês, a placa está aqui. Ela está ali com a maionese no lugar para proteger, né? A maionese é o fluxo. Então, fluxo no lugar, apresentei a gravadora para vocês e agora o que importa é NAND de iPhone que serve em MacBook.
Como vocês sabem, né, os Macs têm vários tipos de NAND, vários. Inclusive eu tenho várias NANDs guardadas aqui de vários modelos, tá? Eu vou até diminuir meu rosto e vou voltar para o microscópio aqui para vocês verem, tá? Então aqui são várias NANDs que a gente tem de vários modelos, de vários fabricantes para vários tipos de equipamento diferentes, tá? Essas assim um pouquinho mais afastadas são BGA 70. BGA 70 é iPhone 6S, iPhone 7. Aí a gente tem a BGA 110, iPhone 8, iPhone X, iPhone 11 e por aí vai. E aí a gente tem a BGA nova agora, que é BGA 315, que é para a linha do iPhone 14 em diante. Para quem não conhecia, essa aqui é uma NAND de um iPhone 14. Ó. Vou colocar ela do lado da NAND do Mac que a gente acabou de tirar para vocês terem uma noção da diferença, tá? Então, para você utilizar uma BGA 315, você vai precisar de uma máquina nova. Já aviso a vocês que a P13 nem a P15 conseguem trabalhar com ela, porque o módulo da P13 e da P15 é um módulo fixo, a gente não consegue trocar. Na verdade, a da P15 a gente consegue, perdão, viu? A da P15 a gente troca, ó. Você puxa aqui, ó, e troca o módulo, certo? Porém, eu não consegui ainda esse módulo aqui para colocar na P15 para fazer testes. Mas essa NAND, a princípio, não se preocupem, tá? A gente não precisa ter problema com ela ainda, porque a NAND dos Macs que a gente vai trabalhar são essas daqui, tá? BGA 110. Então, beleza. Com a NAND BGA 110, eu posso utilizar qualquer NAND, professor, para poder fazer esse serviço? Não. Mas essa daqui não é BGA 110? É. Ela é uma TSB 3224. Pode ser até que sirva. 64 GB, né? Pode ser até que a gente consiga fazer uma adaptação para ela. Essa outra aqui é uma M1X, é uma Hynix. Pode ser que sirva? Muito pouco provável. Essa TH da Toshiba serve? Não, não serve. E por aí vai. Quais são as NANDs que a gente consegue efetivamente programar para esse tipo de equipamento? Professor, essa que você tirou é uma SanDisk, beleza? Beleza. Essa SanDisk aí, se eu pegar uma igual, eu coloco aí, funciona? Não. Por quê? Porque as da SanDisk que a gente pegou, a gente não consegue gravar nada dentro dela, tampouco extrair. E na questão dos Macs, a gente vai precisar criar uma configuração, tá? E aí eu vou mostrar para vocês uma coisinha aqui, ó. Vou baixar aqui, vamos para a captura de tela, vamos minimizar o OBS e vocês vão ver uma coisa aqui no esquema, tá? As NANDs que a gente removeu dessa placa foram essas duas e essas duas do outro lado. Se vocês olharem, elas têm um nome, U8800, U8700 e essas aqui, U8600 e U8900. Eu não posso simplesmente pegar uma outra placa igual a essa e tirar as NANDs aleatoriamente e soldar, tá? Por quê? Porque o endereço onde os arquivos vão ficar armazenados não vão bater. E aí você vai ter um erro, tá? Na restauração, erro 4016, 4010, 4042, 4014, 4013, tá? O mais comum, 4042 ou 4016. No caso das NANDs, além de você ter o modelo exato para ter que utilizar, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, vocês também têm que ter a posição exata. Então, quando você grava um arquivo dentro dela, se eu gravar um arquivo dentro de uma NAND e eu disser que ela é a U8800, eu jamais posso soldar ela aqui. Se eu soldar, a máquina já não vai funcionar, tá bom? Então, a gente vai soldar cada uma para seu respectivo lugar. Beleza. Sabendo essa informação, que cada NAND tem o seu lugar, que tipo de NANDs a gente pode utilizar? Agora a gente vai para a P13, tá? Vou conectar minha P13 ao meu computador. Aqui minha P13, liguei minha P13 no computador, possivelmente vocês ouviram um barulhinho aí, pronto, minha P13 está ligada. Eu vou tentar fazer um negócio aqui para mostrar para vocês o que aparece no display da minha P13. Vai ser um pouco difícil, mas eu creio que não seja impossível, tá? Ó, deixa eu ver se eu escondendo assim fica melhor. Vou esconder meu rosto. Pronto. Se vocês olharem aqui na P13, deixa eu virar assim, ver se fica melhor. Deixa eu apagar essa luz.
Terminou que ficou pior. Vou tentar dar uma focada. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Se vocês olharem aqui a P13, ó, ela tem uma informação aqui embaixo dizendo, ó, P13 com, ela está offline, ela não está logada no meu computador. Vamos logar já já, tá? Corrente, ó, o consumo do que está dentro do meu leitor é 0.007. Se você colocar uma NAND aqui dentro do leitor e o consumo for acima de 110 mA, essa NAND não está boa. Não continue a programação. Todas as NANDs que você colocar aqui dentro tem que ser abaixo de 100 mA, beleza? Por que eu digo isso? Porque a gente vai reutilizar NANDs de outros Macs, de iPhones, né? E às vezes você pode até reutilizar algumas NANDs que você tirou do próprio Mac do seu cliente, tá? O importante é que reprograme ela. Mas se você tirar uma NAND de um Mac de um cliente e ela tiver com alto consumo, o seu Mac vai ter problema, tá? Vamos fazer um teste aqui agora. Eu vou pegar NANDs que eu já tenho prontas aqui. Aqui tem algumas NANDs que eu já tenho que já estão prontas, configuradas, tá? Prontas para configurar, na verdade, né? E aqui eu tenho outras que é para a gente fazer configurações de modificação, tá? Como assim? Eu falei para vocês que eu posso pegar um Mac de 1 TB que tem 6 NANDs e colocar apenas 2. Então, essas seriam as NANDs que eu utilizaria, 2 NANDs de 512, tá? Então, essas são as NANDs, eu vou mostrar o consumo para vocês. Vou diminuir meu rosto aqui e a gente volta lá para o consumo. Então, vamos lá. Voltando para cá. Então, como vocês podem ver, a gente tem um consumo de 0.08. Vou conectar uma NAND aqui. Essa aqui é uma TSB 4226. TSB 4226, 64 GB. Então vamos conectar ela aqui. Vamos verificar se ela vai identificar. TSB 4226, 64 GB. Pessoal, as NANDs que a gente pode utilizar aqui, como vocês viram, são as TSB. Porém, a gente também tem outras, tá? Então vamos lá. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Vou levantar um pouquinho aqui essa imagem. TSB são as NANDs da Toshiba que aceitam programação, elas que a gente utiliza na P13, tá? Porém, existem NANDs um pouco mais difíceis de conseguir, que são as NANDs da Hynix. E essas NANDs são as que a gente consegue fazer modificações maiores, podemos dizer assim, tá? Então, eu vou colocar aqui a imagem para vocês verificarem, mas eu já digo por padrão, tá? Procurem as TSB. TSB 4226, TSB 4227, TSB 4228, TSB 4229, beleza? Ó, como vocês podem ver, essa daqui é uma Hynix. E o modelo dela, ó, H2304. Vou conectar ela aqui na nossa máquina e vamos ver o que vai acontecer. Ó, ela vai me dizer, ó, que é uma H23Q. Ela tem 512 GB e ela não passou de 100 mA de consumo, tá? Deixa eu diminuir meu rosto aqui, porque senão vocês não vão ver, tá? Vamos lá, ó. Temos aqui H23, 512, não passamos de 100 mA de consumo. Beleza, show. Então vocês viram quais são os dois modelos de NAND, porém a gente vai trabalhar com as TSB, beleza, pessoal? TSB. Vamos fazer o seguinte, já sabemos que as NANDs que a gente vai utilizar são as Toshiba, são as TSB. A gente já sabe que o Mac que a gente está trabalhando aqui tinha NANDs da SanDisk, mas a gente não vai utilizar NAND SanDisk aqui. A gente precisa saber agora como é que a gente vai fazer essa configuração utilizando a P13. E a P13, por padrão, ela já traz uma configuração pré-determinada para a gente, tá? Nesse caso, a P13 ela vem com configurações pré-determinadas que sempre vão funcionar. Porém, você vai ficar preso àquilo. Se aqui a gente pegar uma configuração que ele diga que a gente tem que usar 4 NANDs para fazer 512, eu não posso fazer com duas de 256, tá certo? Porém, nas nossas tentativas e erros, nos nossos estudos, a gente tem. Então eu poderia colocar duas NANDs de 256 para fazer 512 aqui, se eu quisesse, tá? Mas isso não vai ser a pauta desse vídeo. Um próximo vídeo a gente pode pegar e mostrar isso para vocês, pegando um A2141 e colocando 1 TB só com duas NANDs. E mostrando que a gente faz totalmente fora do que a P13 diz que é possível. Então esse vídeo eu vou mostrar o que é possível ser feito do jeito que é oferecido, tá? Talvez no próximo vídeo eu mostre para vocês que a gente consegue
fazer além do que o chinês imaginava que a gente poderia, beleza? Então vamos seguir o protocolo oficial da P13, tá? Lembrem-se, ela às vezes diz que você não pode fazer alguma coisa, mas você pode, basta você procurar as pessoas certas que você consegue, beleza? Então vamos lá. Vou diminuir aqui minha cabeça, vamos fechar isso aqui, abrir a captura de tela e vamos voltar para P13, né? O software da JC. Vamos selecionar MacBook. O MacBook que a gente tá é um MacBook Pro, tá? E aqui a gente vai selecionar um Mac que a gente está trabalhando. É um A1990 2018. É 18, Leandro? Esse ou é 19? 18. Então, beleza. Aqui ele me deu uma opção com 256 GB e só me deu 256 GB. Então ele não me deu a opção de 512, tá? Então, para eu não descumprir a palavra que eu acabei de falar para vocês, que a gente ia fazer o que a P13 iria oferecer, eu vou fazer a configuração que ela mandou aqui, tá? Pode ser que mais para frente a gente pegue esse mesmo Mac e coloque 512 também. Mas hoje ele vai ser 256 porque eu não vou fazer diferente do que a gente combinou, tá? A minha P13, ela me dá a opção para colocar 256 GB, certo? Combinação, ela só me mostra uma combinação e a combinação é na posição 86, uma NAND de 128 e ela é uma TSB 4227 e ela me dá 3 NANDs de 64, TSB 4226, TSB 4226, TSB 4226. Então, para essa máquina funcionar com 256 GB, que é o que a JC me oferece, eu tenho que ter essas 4 NANDs, beleza? Professor, eu poderia usar 2 NANDs do jeito que o senhor falou? Poderia. O senhor vai fazer? Não, não vou fazer agora. No outro vídeo eu faço para vocês, beleza? Se fosse um A1990 2019, vamos pegar aqui, ele também só oferece uma posição, porém 512. A gente precisaria de 2 4228 e 2 4227. Beleza, show de bola. Se a gente fosse pegar a 2141, cadê? A 2141. A 2141 ele oferece pra gente de 512, né? Que são 1, 2, 3, 4, 5 NANDs, ou oferece uma de 1 TB, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 NANDs. Se vocês olharem, 4228 aqui tem 192 GB. Porém, a mesma 4228, cadê? 4228, deixa eu pegar ali uma outra configuração aqui. É 128. Por que isso? Porque quando a gente define qual equipamento a gente vai fazer, a NAND é formatada para um jeito diferente, tá? Quando a gente vê a NAND de 128, a gente pensa que ela só tem 128, limpo e seco, mas não é. Ela tem bem mais do que isso, tá? Ela tem um espaço alocado maior do que 128. Então, se a gente fosse pegar uma 2141 e utilizasse a mesma NAND que a gente utilizou no A1990, quando a gente fosse programar ela para o A2141, ela ia liberar 192 GB. Beleza, pessoal? Mas vamos seguir o cronograma que a gente vinha falando. É um Pro A1990 2018. Ele só oferece 256 e eu só vou fazer 256. Beleza? Beleza. Precisamos de uma NAND 4227 e 3 NANDs 4226. Vamos voltar para o microscópio agora. Voltando para o microscópio agora, vocês já viram que a gente precisa de uma 4227 e de 3 4226. O meu amigo Leandro, que é o lojista responsável por trazer esse equipamento para mim, ele me trouxe algumas placas aqui de iPhone 11. A gente vai fazer uma verificação. Na verdade, eu já até fiz uma mini verificação, tá? Então, vou mostrar para vocês como é feita essa verificação. Eu venho aqui, eu já sei onde é a NAND, é embaixo desse adesivo aqui. E aí eu vi aqui com o meu bisturizinho, ó, e tirei o adesivo. Que NAND é essa? TSB 4226. Beleza, essa daqui aprovada. Precisamos de mais duas. Então a gente vem nessa outra NAND aqui. TSB 4227. Precisamos só de uma dessa, então temos. Agora a gente precisa de TSB 4226. Pronto, só mais uma. E a última aqui, TSB 4226. Então o Leandro conseguiu
incrivelmente, né, porque isso é uma coisa muito pouco provável, você ter sucata com essas NANDs, é bem difícil conseguir. Ele conseguiu essas placas, né? E aí nessas placas dele a gente tem as NANDs, beleza? Ele usa aí para remover componentes aí para os reparos, uma já veio separada, mas enfim, temos as NANDs que a gente precisa. Qual o próximo passo aqui? O próximo passo é remover essas 4 NANDs para a gente programar elas, tá? Então vamos remover as NANDs, vamos verificar o consumo, se tiver tudo certo, vamos programá-las, vamos rebalá-las e vamos colocá-la na placa do Mac. E aí ainda não terminou, porque a gente vai precisar colocar um controlador novo nessa placa para que a gente tenha a tensão de 2V5, né? Porque sem o controlador não vai ter alimentação para as NANDs. Então vamos agora para o processo de extração das NANDs aqui desses iPhones, tá? Como são placas de sucata, né? Eu não vou nem ter muito cuidado para extrair não. E eu vou extrair do mesmo jeito que é de Mac, 380 a no 33. Vamos lá. Eu não utilizo suporte de placa, tá pessoal? Então não perguntem se eu utilizo ou não. Se sair capacitor também, o canto que era para ter cuidado era o Mac. Aqui a gente só vai precisar da NAND. Se sair um capacitorzinho ou outro também não tem problema, capacitor ele deve ter de bolo lá.
Pronto, senhoras e senhores, estamos com as 4 NANDs prontas para serem programadas. Tá achando que é fácil? Vai achando, viu? Vamos voltar agora para a captura de tela e vamos pegar a P13 agora. P13. Na nossa JC, vamos selecionar MacBook, MacBook Pro. Beleza, P13 está selecionada, MacBook Pro 2018 selecionado, 256 selecionado. Vamos pegar a nossa P13, que está aqui. Vamos conectar. A gente já sabe aqui que a posição 8600 ela é a nossa TSB 227, beleza? Então vamos pegar a nossa TSB 227. Vamos lá. 226. 226. 227. Pronto. Vamos conectar ela. E vamos ver o que vai acontecer. Pronto. Ó, tá começando a ler a minha NAND 227. E quando ler, vai dizer em que aparelhos eu posso utilizar ela. Então, se vocês olharem aqui, ó, posso utilizar no Mac Air, posso utilizar no Mac Pro, 2151, 1932, 2159, A2141, A1990, A1990, em todas essas combinações. Se vocês olharem, a gente tem várias combinações. Ó. Eu posso usar no A1932 duas NANDs dessa de 128 para formar 256, tá? Então, a gente pode utilizar essa NAND para várias configurações. No nosso caso, a gente vai utilizar ela agora para essa configuração. Vocês vão notar que ela já detectou que a que vai ser gravada é a posição 1, as outras não acendem. Então, eu vou clicar agora em Write e ele vai começar a baixar o arquivo bin e formatar a minha NAND para preparar ela para a posição 8600, tá? Então, tá lá, formatando, reparando, e ele me disse que a NAND está completa. E além disso, o meu 8600 aqui, ó, ficou azul escuro. Notem que as outras ainda estão cinzas, beleza? Nesse momento, a minha NAND já está pronta para a posição 8600. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma caneta. E aí, quando eu removo a NAND, eu escrevo 86. Porque essa é a NAND da posição 86, para você não soldar na posição errada. Tá aqui, ó. Por isso que sempre que vocês virem a gente reparando algum Mac nesse tipo, assim, vai ter o meu nome em cima da NAND, vai estar a posição. Às vezes eu só escrevo 6, né, porque eu já sei a posição. E se você comprar uma NAND programada, nossa ou do chinês, ela já vai vir dizendo onde é para ser soldada, beleza? Então vamos para a próxima. Vou colocar uma outra NAND agora, vamos ver o que vai acontecer. Ela está sendo verificada também. Ó, essa daqui, ela já tem menos opções. A gente pode utilizar no 1932, 2159 e 1990, tá? Vocês podem ver aqui no canto direito, ó, que acendeu 3 opções. Então eu posso gravar a posição que eu quiser. Se eu já quiser gravar 89, eu gravo. Mas eu gosto sempre de seguir a sequência, tá? Então vamos gravar agora a 8700. NAND completa, tá tudo certinho, azul escuro, posição 87. Vamos para a terceira. Detectada, posição 8800 vai ser essa daqui. Ok. 8. Só resta uma agora. Posição 89.
Pronto. Nossas 4 NANDs já estão programadas. Posição 89. Já estão programadas e posicionadas, né? Já tem o seu destino final. Na JC agora a gente encerra. Na JC não tem mais o que fazer. Então, desabilite isso aqui e a gente volta para cá. Como vocês viram aí, pessoal, o processo da parte da JC é relativamente simples, tá? Se você for utilizar a configuração original que vem de fábrica, tá? Por que eu não quis fazer logo essa máquina 512 com 2 NANDs de 256? Porque para você que nunca viu um vídeo desse ou não entende de forma alguma como isso é feito, ou já foi para algum curso nosso e ficou um pouco na dúvida desse procedimento, se eu já fosse fazer uma modificação além do que a P13 oferece, vocês iam ficar mais confusos ainda, tá? Então, eu fiz do jeito que a P13 oferece. Se você pegar uma máquina como essa, conseguir identificar o problema pelas NANDs e você tiver uma P13, eu aconselho que você tente utilizar a configuração que ela te oferece, porque a probabilidade de você ter algum erro é menor, tá certo? E ainda tem a questão de você precisar dos arquivos de bin modificado para poder fazer o negócio funcionar, tá? Você pode fazer uma adaptação ou outra aqui pela própria P13, mas às vezes, dependendo da configuração, por exemplo, a 2141 para pegar 1 tera, né, com 2 NANDs, aí a posição da NAND que está escrita na gravadora é totalmente diferente da posição que vai ser soldado, então enfim, é muita dor de cabeça, tá? Mas da parte das NANDs aqui da gravação da P13 a gente concluiu e o próximo passo que a gente vai fazer agora é vamos fazer o rebalem e colocar essas NANDs na placa. Vamos lá. Já estamos com as NANDs programadas e elas estão aqui. Coisa linda, coisa chique. Aí o que a gente vai fazer agora? Vamos deixar a P13 de lado. A P13 até que já não vai ser mais utilizada, né? Já terminamos com ela aqui. Vou até desconectar ela daqui. Pronto. P13. Não vamos mais fazer nada. Próximo passo agora, rebalem das NANDs, tá? Então vamos lá, preparar as NANDs para o rebalem. Vou colocar a caneta aqui. Stencil, pasta. Vou utilizar o stencil aqui do iPhone 12 Pro Max, que é o mesmo, beleza? Aqui, pessoal, não tem mistério. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Com stencil, sem stencil. Como é para Mac, eu não gosto de fazer sem stencil, porque quando você usa com stencil, você ganha um volumezinho no estanho, tá? Ele fica um pouquinho mais alto. Quando você tira, ele desce mais, tá? Então, vamos lá. Preparar aqui. Pasta que eu utilizo, 183. Tá lá. Stencil no lugar. Vamos para a minha pasta. Vamos ver se eu acho ela aqui. E como é que eu aplico? Com o dedo. E é assim que a gente faz. Guarda aqui o excesso para a gente utilizar na próxima NAND. Aí venho passando o dedo assim circulando, ó. E aí para finalizar eu passo um paninho. Pronto. Temperatura da estação de ar não importa, porque na hora que for para entrar em fusão ela vai entrar, tá? Então eu só gosto de não usar muito vento. Aqui eu vou usar o 27. Ó. 380 em 27, olha como é que ela vai ser bem rápida aqui, ó. Terminamos em 5 segundos, né? Depois que ela chegou na temperatura. Então, primeira NAND concluída com sucesso. Vamos para a próxima. Vou só fazer um alinhamentozinho aqui ainda, né? Dá para melhorar isso aqui. Agora alinhou. Beleza. Então, primeira NAND, como fala minha filha, check. Vou para a segunda.
As 4 já foram. 4 NANDs rebaladas de primeira, sem estresse. Vamos soldar as NANDs no lugar agora. Pessoal, vocês lembram que a gente tem uma posição para cada NAND, beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar agora? Vou colocar a placa aqui no lugar, só que a gente vai ligar aqui o nossa captura de tela, tá? Aqui na captura de tela a gente vai abrir novamente o nosso FlexBV, maximizar 0141, que é a placa que a gente está trabalhando, tá? E a gente vai precisar das posições que a gente tinha escrito aqui na nossa NAND, tá? Então é 89, 88, 86 e 87. Então o lado que eu estou aqui é o lado do processador. O lado do processador é esse aqui. Então a orelhinha aqui, ó, 88 e 87. Então eu já sei que 88 é aqui, ó, e o mais importante, posição 1, bolinha virada para baixo. E a 87, bolinha virada para baixo para o lado direito, tá? Então vamos voltar lá, 88. Vamos uma por uma, tá? Então 88. Vamos voltar para a câmera. Pronto. Nossa 88 é essa daqui, que ela tá atravessada, tá? Nessa câmera aqui, vocês vão conseguir enxergar melhor. 88 é essa daqui. E a gente viu que o pino 1 da nossa 88 é para cá, tá? Então, vamos posicionar ela na referência que a gente viu no esquema e vamos para ela. Tá aqui, ó, 88, tá? Como é que eu sei qual o pino 1? É essa bolinha aqui na minha NAND, tá? Então, pino 1, vamos colocar ela aqui. Pronto. Tecnicamente, é isso. Agora, o resto é estação de ar quente e uma vazão de ar bacana que não atrapalha a gente, tá? Deixa eu tirar essa esfera daqui. Vou colocar o ar em 26.380 na minha estação de ar. Vamos lá, deixa eu tentar posicionar bacana aqui para vocês. Pronto, essa é a nossa NAND 88. Vamos lá. Só que sempre que eu soldo uma NAND, eu verifico se não tem curto nas linhas de 2V5, 0V9 e 1V8. Então eu soldei essa primeira NAND, vou pegar o meu multímetro e vou verificar se não tem curto, tá? Pode ser que uma outra linha que está conectada às NANDs possa vir causando uma falha. Então sempre que você soldar uma NAND, você testa. Ela quente às vezes vai dar uma baixa resistênciazinha, mas é normal. Ó, não temos curto, baixa resistência, normal. Ó, baixa resistência, como é que eu sei que é baixa resistência? Deixa eu colocar aqui na câmera, vocês vão ver aqui. Ó. Se fosse um curto, a gente teria isso aqui, ó. Próximo a 0. 0,20 alguma coisa, tá? Baixa resistência. Ó. Ela tá subindo já. Porque como tá quente, ó, vai mudando. Ela tá lá com 100 e pouco, subindo. Quando você vai fazer teste dessa forma, né, fazendo continuidade com o GND com a placa quente, você pode ter um falso positivo. Às vezes você pensa que você causou um curto na placa, mas não foi. Simplesmente é porque ela tá quente. É só esperar esfriar, tá? Então, primeira NAND, ok. A outra NAND, posição 87. Então, vamos lá. 87. Pino 1 virado para baixo. Um alinhamento a gente tenta fazer assim, ó. Eu sinto as esferas aqui embaixo, ó. Então já sei mais ou menos o local da solda, tá? Quem faz iPhone também já está bem habituado com isso aqui. Vamos lá.
Pronto, pessoal. NAND soldada, já deu uma esfriadazinha já aqui, né? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai verificar novamente a 2V5 e a 1V8, tá? Então vamos lá. 2V5, não tem nada. 1V8 nada. 0V9, placa tá quente. Tá dando uma pequena baixa resistência, mas subindo. 11, 12. Então tudo dentro do padrão, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora é hora da gente fazer a colocação do nosso regulador, tá? Porque só falta ele para concluir o reparo, né? Assim, pelo menos a grosso modo. Depois disso aqui a gente ainda vai ter que fazer software e tal, mas a grosso modo é isso. Então vou dar uma limpadazinha aqui de leve. A gente tem esses reguladores novos aqui, então já vou pegar um novo, pra gente também não ter dor de cabeça. Às vezes você pega um de uma sucata, ele tá pior do que o seu. Aí você termina o trabalho e acaba queimando as NANDs novas. Então, regulador U8900 e U8090, comprem novos, tá, pessoal? Pronto. Agora vamos colocar o novo controlador no lugar. Pacotinho com controladores novos na mão. Vamos remover o controlador que a gente precisa aqui. Pronto, vamos remover aqui o controlador que a gente vai precisar. Isso não quer sair não, viu? Saiu, pronto. Show de bola, top. Vamos colocar ele. Pino 1 virado para baixo, né? Pelo que a gente viu ali, é assim. É para baixo mesmo? Fiquei na dúvida agora. Não vou nem abrir o BRD mais no esquema. Pino 1 virado para baixo, para o lado esquerdo. Isso mesmo. Pino 1 virado para baixo, para o lado esquerdo, é a posição que ele está aqui agora. Então, vou colocar ele aqui no cantinho dele. E vamos. Interessa agora. Vou ligar a placa e a gente vai ter que ter aqui, ó, nessa bobina 1.8 volts, 0.9, 2.5. Nesse capacitor aqui a gente vai ter 12.6 volts, beleza? Então vamos ao teste. Vamos ligar. Se não pegar fogo já é uma vitória, tá? Então não pegou fogo a princípio. Vamos na nossa PP-Bus. Temos aí 12.6 como esperado. Vamos na 1V8. Temos 1.8, 0V9. Temos 0.9 e na nossa 2V5 temos 2.5. Então, nosso trabalho foi concluído com sucesso, tá certo? O que a gente vai fazer agora é conectar ele no Mac, no modo de restauração, né? Com o nosso Apple Configurator habilitado. Se tudo correr bem, ele vai ser reconhecido em Recovery. Se ele for reconhecido em Recovery, o nosso trabalho tecnicamente foi concluído. A gente passa o software e espera ele concluir o software, tá? Então agora vamos continuar lá no outro Mac. Vamos encaixando aqui algumas coisas, né? Vou encaixar aqui para trackpad. Vamos ver o que o carregador vai mostrar aqui agora, né? Com o nosso PowerZ.
ele vai ter que dar 20 volts, mas não vai passar de 110 miliamperes. Isso aí já é o esperado. volts. Opa, tá carregando a bateria. Realmente, com a bateria conectada, a gente vai ter um consumo maior. Mas ele não vai ligar. O trackpad vai clicar, mas ele não vai ligar. Ó, o trackpad já está clicando. Ele foi para 800 miliamperes ali, porque o circuito está tentando funcionar, né? Ele está buscando o sistema dentro da NAND, mas não está encontrando. Tá clicando aqui, ó. Mas eu vou apertar o botão e não vai acontecer nada. Então temos um bom sinal. Temos um bom sinal. Vamos agora para o computador, né? Verificar o que a gente consegue. Apple Configurator 2 ativado. Vamos lá. Apple Configurator 2 ativado. Porta número 1. E a gente conecta aqui na porta do Mac número 2. Tá vendo? Aí ele me pediu ali permissão, pediu para permitir. Vou permitir. E sucesso. Ele já falou aqui pra gente que o Mac está em recovery. Talvez vocês não estejam conseguindo enxergar isso aí, tá, pessoal? Mas ó o nomezinho ali, ó. Recovery. Não é DFU, é recovery. Isso é um símbolo muito grande de que a gente teve sucesso, tá? Então, qual o próximo passo agora? O próximo passo, eu vou levantar a tela aqui do A1990, tá? Eu vou vir aqui com os dois dedos aqui no meu Mac, vou clicar. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom ali para vocês acompanharem o que eu vou fazer. Ó. Eu vou vir aqui em Restore. Clico. Ele vai perguntar se eu quero restaurar. Vou apagar tudo, mas eu não tenho nada no Mac. Então, restaurar. E aí ele vai começar a fazer um download de um sistema operacional. Vai descompactar ali. E aí quando ele conseguir fazer esse processo, vai aparecer uma maçã aqui no nosso Mac, que está aqui do nosso lado. Tá meio bagunçado aqui meu escritório, mas vocês vão ver. Então, ele está fazendo o download lá. Vai instalar uma firmware aqui, né? Vou lá permitir mais uma vez. Aí ele vai instalar uma firmware dentro do meu T2, né? Da minha NAND do meu T2, que é o Bride OS. E aí uma vez ele instalando isso aqui, aí o Mac, que está aqui, o A1990, vai ficar apto a poder entrar na tela de recuperação de sistema. Aí é quando a gente liga ele segurando o comando S e manda ele baixar o sistema operacional, tá certo? Na hora que ele fizer isso, que ele der o sinal de vida, que acender a maçã e que a gente entrar na tela de recuperação de sistema, nosso Mac concluiu o reparo, tá? Já vi que o cooler disparou aqui. Então, em breve a gente deve estar tendo alguma imagem aqui, ó. Pronto, sucesso. Sucesso! Pega! O dono dele tá aqui, viu? Dá a volta ali, Leandro, pra você ver? Dá a volta ali pros caras ver que você tá aqui. Tô aqui. Tá aí, né? E aí, foi trabalhoso ou não foi? Muito trabalhoso. Mas ficou uma aula bacana, não ficou não, Leandrão? A gente pensa que é fácil, mas... Pois é, pessoal. Mac de volta à vida. Vocês viram aí uma análise gigantesca, um reparo complicado, né? Sem conhecimento não sai. Mas é isso, o Mac aqui está pronto. A única coisa que a gente precisa agora é esperar ele concluir a instalação do Bride OS. O Mac vai pedir aqui para a gente colocar a senha do Wi-Fi, para a gente poder fazer o download do sistema. E uma vez ele instalando o sistema, a gente já sabe que ele está no iCloud, porque a gente viu lá no GSX, tá? Então aí é só pegar a senha do cliente, né? Colocar aqui e ativar o Mac para ele. Ou ele termina essa parte lá na casa dele, beleza? Mas é isso, né? Não tem muito mais o que fazer não. Aí é só esperar mesmo ele terminar de fazer as instalações. Ó, cadeadozinho. Então, aqui deu tudo certo. Backlight aceso, maçãzinha lá, ó. Então é só esperar ele pegar a carga e subir o sistema.
Pronto, pessoal, depois que ele liga, a gente já liga ele na tela de recuperação do sistema, né? Você não precisa nem segurar Command S. Na hora que você liga, ele já vai ligar pedindo para digitar login e senha da sua rede Wi-Fi. Tá aí, ó. A gente digitou o Wi-Fi aqui da loja e agora é só esperar ele terminar de baixar o sistema operacional. Concluiu a instalação do sistema operacional, aí ele vai para a tela normal de ativação ou lá para você colocar login e senha e vai pedir para a gente colocar os dados do iCloud do proprietário. Vamos verificar se o proprietário está acordado essa hora, né? Porque são 11h30 da noite, e se ele conseguir fornecer os dados para a gente já ativa o equipamento para mostrar para vocês. Então vamos esperar essa conclusão aqui. Como vocês viram, senhores, eu tive que vir terminar aqui na Dr. Repair, né? Porque a gente utilizou aqui o cabo RJ45 conectado aqui no adaptador, tá? Por quê? Para ficar mais rápido, porque a gente tem que ir embora. Ó a hora, 00h22. Como vocês podem ver, o MacBook já está pronto, né? Seleciona o idioma, Brasil, português. Agora é a hora que vai pedir a senha do iCloud do cliente. E aqui, aí já é com ele, já não é com a gente, né? Então, o cliente mandou a senha, a gente conclui. Tá lá. Como é o nome dele, Leandro? Will, e tá lá. Como é que é o iCloud dele? Começa com a letra W, @yahoo.com.br. Valeu, Will. Seu Mac tá pronto. Vamos embora!